Pessoal da torcida tricolor, como a gente tinha prometido, esse Contextualizando é para falar qual é a situação de São Paulo depois das eliminações, de mais uma eliminação, mais um vexame. O São Paulo enfrentou o Bahia pela Copa do Brasil, já tinha feito um confronto pelo Campeonato Brasileiro, foram praticamente 3 jogos seguidos com o Bahia, em que o São Paulo não conseguiu fazer gol, isso jogando 2 das 6 partidas em casa. E ainda perdeu os 2 jogos da Copa do Brasil, um no Morumbi por 1-0, o outro na Fonte Nova, assim. E qual é a situação, como é que fica o time, como é que fica a estrutura, como é que fica a fase, como é que fica tudo. E a gente vai começar já com uma exemplificação. São Paulo chegou de Salvador por Congonhas, pelo aeroporto de Congonhas. Um torcedor foi protestar, o torcedor simplesmente gritou sem nenhum tipo de violência, só pediu raça e 2 funcionários do clube agrediram esse torcedor. Então assim, isso é o que a gente já tinha falado do que é a crise. Os 2 funcionários completamente desequilibrados, agridem o torcedor, que é um patrimônio do clube, é praticamente a razão da existência do clube por trás, covardemente. O que a gente espera, no mínimo, é que esses 2 que agrediram sejam desligados do clube. É o mínimo que a gente espera, porque não tem condição de manter funcionários que agridem torcedor, que nada estava fazendo senão protestar gritando. Era direito dele, pela vergonha que o São Paulo vem passando nesses últimos 10 anos. E aí nós tivemos 2 coisas para começar a falar o vídeo, antes do Gabriel começar aqui as explanações dele, que foi a declaração do Cuca depois do jogo. 2 me chamaram muito a atenção, 2 das declarações dele, uma delas falando que o São Paulo está jogando relativamente bem. Relativamente bem só se o São Paulo, só na cabeça do Cuca. Eu não consigo nem imaginar que relativismo é esse para falar que o São Paulo jogou bem. Tomamos o gol quando estávamos no melhor momento da partida. Um absurdo, o Cuca estava completamente perdido. E aí falou a injustificável liberação do Antony. Isso foi patético, a maneira como ele falou. Se os outros times não fazem, a gente faz. Então assim, o São Paulo virou o trampolim de todo mundo. O São Paulo é menor que o Antony, o São Paulo é menor que o Cuca, o São Paulo é menor que o Leco, o São Paulo é menor que o fechando o gol. Tudo fica, o São Paulo sempre fica em segundo plano. No mínimo o São Paulo tinha que ter tentado segurar o jogador para esse jogo, negociado com a CBF, era o mínimo. O Antony era titular, mas o Cuca ainda complementou. O Antony, mesmo com o Antony, a gente podia ter perdido. Já imaginou ele perder e ainda perder a oportunidade da vida dele e ele entrar em parafuso? Queridão, aí você precisa gerenciar isso. Não, o Cuca foi a favor da liberação de um jogador que ele tinha como titular. E aí ele foi jogar, achando que não ia vencer com o Antony, ele abriu mão do Antony. Quer dizer, eu não sei se o Cuca é um tipo de apostador, coloca aquele jogador, porque ele faz aqueles pensamentos. Eu vou colocar esse jogador que é ruim, mas ele vai fazer o gol. Eu não sei se é uma aposta mental que ele faz, mas assim, chegou ao nível da demência essa declaração. E o Raí, obviamente que ele teve que falar isso, mas o Raí falando que vai brigar por título no Brasileiro. A pergunta do repórter o obrigou a falar isso, mas assim, não se iludam, gente. Esse time que não conseguiu fazer, perdeu o Paulista, perdeu a pré-Libertadores pro Tajeres, perdeu a Copa do Brasil na primeira fase, que é nas oitavas, pro Bahia, não vai disputar título do Brasileiro. Tenho dúvidas até se vai conseguir, a menos que evolua muito, brigar pela pré-Libertadores que conquistou no ano passado. Gabriel, como é que você vê aí a situação? Vou começar pelos sujeitos lá, né? Os rapazes lá que decidiram bater em torcedor no aeroporto. O São Paulo já faz um tempo, na verdade, que o torcedor ele é tratado de uma maneira muito conveniente para o São Paulo. O São Paulo não tem interesse nesse tipo de torcedor que foi para o aeroporto. Esse cara não interessa para o clube. Para o clube interessa o cara que vai, compra o ingresso caro, vê o jogo sentado, quieto, perdeu, vai embora, ganhou, aplaude e pronto. E compra uma camisa horrorosa. Exato. Que o clube permite. O clube quer esse tipo de torcedor. Isso eu já tenho conversado há muito tempo com alguns amigos meus. O clube não valoriza o torcedor que por qualquer motivo ele é crítico, por qualquer motivo ele aponta alguns erros além esse cara aí eu não gosto, ou qualquer coisa assim. O São Paulo não gosta desse tipo de torcedor. O São Paulo não briga, por exemplo, para que o seu torcedor tenha direito a ir à Arena da Baixada. O São Paulo foi o 3º clube que foi para a Arena da Baixada, desses 3 foi o primeiro que não tentou nem sequer entrar com uma liminar, entrar com qualquer coisa, fazer alguma coisa diferente para que
o seu torcedor tivesse direito de ver o jogo contra esse absurdo que era a torcida única, principalmente no Paraná. Sem ser clandestinamente, como você Exato. fez, né? Você foi como Aí clandestino. cerca de 100 torcedores foram, viram o jogo lá todos juntos, até a imprensa deu para isso. O São Paulo ignora completamente esse torcedor que não interessa exatamente para o São Paulo. E aí não aparece na rede social 100 torcedores foram lá, torcedores foram nada. Muito pelo contrário, nos bastidores desse jogo o Reinaldo agradece o torcedor que ficou em São Paulo torcendo pelo clube. Então assim, já faz um tempo, e não é só esse caso, isso foi um exemplo, não é só esse caso do aeroporto, isso foi um exemplo. Só que em alguns pontos deixa de ser só um descaso, um desrespeito e passa a ser inadmissível. E é bom que se diga, se o São Paulo não ordenou esse tipo de atitude, se o São Paulo não deu carta branca para o cara chegar lá e bater no torcedor, que nem perto do jogador estava, o cara estava na parte superior do aeroporto, os jogadores estavam passando lá embaixo, ele estava gritando um parapeito gigantesco, lá em cima, em outro andar, o cara não oferecia nenhum risco, né? Não tem nem justificativa não, ele podia partir para cima de alguém, não tinha nada disso. Então se o clube não, partindo do ponto que o clube não deu a carta branca ou não ordenou, vai lá e dá porrada, pelo amor de Deus, eu acredito que isso não aconteceu. O clube tem a obrigação de se retratar publicamente com todos os torcedores, ir atrás deste torcedor específico e se retratar com ele e mandar os dois funcionários embora sem a menor discussão, mas não tem nem justificativa. Isso é o mínimo. Você chama os dois, ó, já sabem, né? E acabou. Não tem qualquer outra atitude que fuja desses 3 tópicos principais. Aí sim o São Paulo, mesmo sem ter dado qualquer tipo de ordem, estará sendo responsável direto pelo que aconteceu e passando recibo para esse tipo de atitude. Então, feito esse parênteses, podemos falar agora da situação do São questões. Paulo no ano que só agora disputa um campeonato que não tem a menor chance de título, 0 chance de título, tá, gente? Não tem chance. São Paulo ganhar esse título é tipo aquele time inglês que ganhou. É o Leicester. Seria uma coisa improvável, impossível, né? Pelo momento. Não pela história do São Paulo, obviamente. Ainda assim, vamos contextualizar. Primeiro a gente vai falar do cenário que o São Paulo vai se encontrar nesse momento. Inclusive acabei de receber uma DM de um amigo meu que parece que teremos dar uma protesto no sábado. Então, é exatamente isso. Falamos na live antes do jogo contra o Bahia que caso o São Paulo seja eliminado para o Bahia no dia seguinte, que era, né, agora já faz 2 dias, para quem está vendo o vídeo, voltaríamos 100% ao cenário pós-Talheres. E o São Paulo voltou 100% ao cenário pós-Talheres. Agora vai ter protesto, agora tudo vai ser motivo para escândalo, vai começar a ter as ideias mirabolantes de novo de Morumbi Zero, cancela isso, não sei o quê. Então assim, a gente voltou exatamente, 3 meses, né? A gente voltou exatamente 3 meses no tempo. Exatamente, o cenário é aquele, e era catastrófico. E o São Paulo dá para até falar que deu muito mais sorte, porque você não planejou, você deixou o Mancini lá de tampão e caiu na final do Campeonato Paulista. Você apareceu na final do Campeonato Paulista por um grande acaso. Não foi merecimento, tá, gente? Não foi nada trabalhado, foi um grande acaso o São Paulo cair na final do Campeonato Paulista. E você deu essa sorte. Aí você falou, bom, mais ou menos me reestruturei, consigo agora tocar o negócio. Aí o São Paulo conseguiu de novo, manda o Antony para lá, e o Raí vai para a França, e é eliminado para o Bahia com atuações inadmissíveis, com posturas inadmissíveis dentro de campo, e aí você volta tudo. Então assim, o cenário do São Paulo é pressão enorme, gigantesca, colossal, interna e externa, imagino eu, porque internamente também, não, internamente que eu digo, não um diretor de futebol, porque o São Paulo, toda semana o São Paulo faz reunião com o elenco, porque agora a gente vai fazer reunião com o elenco. É um negócio assim, ninguém entendeu que não está resolvendo isso ainda, ou que se não está resolvendo isso ainda, que está na hora de tomar uma medida um pouco mais enérgica, para dizer o mínimo. Então toda semana vai ter, não é esse interno, é interno de conselheiro que fica enchendo o saco, que já enche o saco naturalmente, está ganhando o cara enche o saco, porque o cara não está nem aí pro São Paulo, e isso sempre respinga no campo. Vai ter pressão de torcedor, você vai ter um estádio vazio e aos poucos as pessoas que muitas vezes vão jogar, vão protestar com a bola rolando, que vai dificultar ainda mais você ganhar os jogos que já estão difíceis de ganhar. Porque o time não tem confiança nenhuma. Enfim, vai voltar para esse cenário. Então esse é o cenário. O São Paulo não brigará pelo título brasileiro, salvo uma hecatombe, que vai ganhar meteoro na terra, só sobrar o São Paulo no Campeonato Brasileiro e talvez... E olhe lá. E mesmo assim ainda corre o risco de, sei lá, ser eliminado por alguém, escalar um jogador irregular, porque é a cara do São Paulo fazer um negócio desse. Então não vai brigar,
É óbvio que o Raí tem que falar que vai brigar, porque a pergunta do repórter foi bem objetiva. Você acabou de ser eliminado, sobrou um torneio, que você só tá nesse torneio provavelmente porque ele não é mata-mata, senão você também não teria mais nada. Aí o repórter vai brigar pelo título? O diretor de futebol tem que falar que vai brigar pelo título. Você olha o elenco do São Paulo, você olha o futebol que vem sendo apresentado, você olha a perspectiva de qualquer coisa. O time não está nem montado, os caras ainda estão correndo atrás de reforços. Não vai brigar por título. Nós estamos chegando no meio do ano. Agora, só uma coisa para vocês verem o que é erro administrativo, o que é burrice. O São Paulo é um time burro e mal planejado e o Raí tem muita responsabilidade, assim como o Leco também. O São Paulo enfrentou o Talleres tendo liberado o Luan, que era um jogador que brigava pela titularidade. O Luan se mostrou, quando chegou, foi um dos motivos do São Paulo ter caído no colo essa final do Paulista. O Luan e o Lisieiro foram gratas surpresas. Mas o Luan não pôde jogar contra o Talleres, porque estava na seleção. Aí quando a gente vai disputar o segundo jogo da vida, que é o jogo da Copa do Brasil, que poderia salvar o ano, poderia dar a Libertadores direto e dar uma premiação vultuosa, além de um título inédito, que agora tem uma grande importância. A Copa do Brasil teve tempos que não era tanto assim, hoje é, e eu quero muito conquistar. O São Paulo não liberou o Antony no jogo decisivo, tendo perdido em casa de 1-0. Um jogador que era titular para um torneio amistoso da seleção, sub qualquer coisa. Então assim, a gente repete o erro. Libera o Luan contra o Talleres, libera o Antony contra o Bahia e depois fica se lamentando. Não, mas o jogador, é o sonho dele. Não é, o sonho do jogador deveria ser, se houvessem pessoas lá para motivá-lo, o São Paulo. Não é, por isso eu falei no começo do vídeo. Todo mundo usa o São Paulo de trampolim. O São Paulo está abaixo de todo mundo. O São Paulo deveria ser maior que todos e não é. São Paulo é usado, enfim, é uma desgraça. E parece que contagia, né? Porque o Cuca chegou outro dia, sob todos os argumentos de não, o cara vai ter o respaldo, é sério, eu não sei o que, vai botar a ordem na casa. E ele virou e falou, não, eu fui perguntado e eu falei pra liberar mesmo. Briguei pra liberar. Eu falei pra liberar. E se outros times não liberam, porque os outros times querem ganhar o título. Esses outros times, esses sim estão disputando o título. Porque é uma questão de postura. Agora, vamos falar do planejamento do São Paulo. São Paulo, quando perdeu pro Talleres, foi quando mandou o Jardim embora. Então ele sabia, o São Paulo sabia que o próximo jogo do ano era esse confronto com o Bahia. Tá? Então assim, ele precisava contratar um técnico que tivesse tempo de preparar o time para estar pronto para esse jogo. E eles escolheram um único técnico que só poderia assumir depois de um mês, é isso? Era teoria 2 meses. Foi um mês. Mas o São Paulo estava disposto a pagar o preço de esperar 2 meses. Ou seja, o Cuca chegaria praticamente para esse jogo. Isso se chama planejamento burro. Nós falamos isso a gente falou, mas a gente tem que contextualizar esse absurdo e nós fomos, nós fomos contra, não é por causa... Não, nós fomos xingados absolutamente por o Cuca, por não sei o quê. Entendemos o que o Cuca tem, essa trajetória vitoriosa de ter conquistado títulos, mas esperar um técnico 2 meses nos custou a única possibilidade de título. Agora a gente tem um treinador que a gente espera que consiga acertar o trabalho e que vai ser cobrado somente depois da Copa América, que a gente tem que dar com veemência. Porque ele já tá errando conceitualmente, que é bom a gente falar. Mas a gente vai cobrar com veemência depois da Copa América, que é a mesma coisa que a gente fez com a Aguirre em relação à Copa do Mundo, é pouco tempo. Exato. Sempre. É uma coisa que a gente faz sempre. Isso é coerência. Aí a gente vai agora parar de falar das pessoas e vamos falar agora do cenário em si. Que às vezes fica até meio ridículo. Sempre que a gente fala de técnico, a gente fala, não, a gente vai dar tempo pro fulano, salvo. A gente sempre abre um parênteses na hora para deixar isso muito claro. Isso tem todos os vídeos que a gente fala de Jardim, de Dorival Aguirre, de Rogério, Bausa, todo mundo. A gente vai dar tempo pro técnico, desde que mostre evolução, não haja nenhum negócio muito fora da curva e tudo mais. A gente sempre faz parênteses durante a fala. Por que isso acontece? Vamos então largar as pessoas e falar de tempo para treinador. Qual é o tempo para treinador? Né? Primeiro que não tem a fórmula mágica de tempo para treinador. Não, aqui ó, a partir de... marca no calendário, vai fazendo risquinho a partir do, sei lá, de 4, 5, 8 meses, um ano, não sei, você pode começar a cobrar o treinador. Não existe essa fórmula. Até porque uns vão começar bem, depois vão cair um pouco, o outro vai começar bem, vai piorar, vai melhorar de novo, o outro vai começar super bem, vai piorar drasticamente. São vários cenários e isso precisa ser avaliado. E nem sempre o acerto leva ao título. Isso tem que ser dito também. Então, assim, são vários cenários. Então, quando que você vai cobrar do treinador? O Cuca tem 8 jogos. 8 jogos você pode exigir grandes coisas do treinador? Não, mas você consegue identificar que está ruim.
Isso está todo mundo vendo que está ruim, está conceitualmente errado, atacar só por dentro. O jogador do Bahia, na saída do campo, falou, não, nós sabíamos que o São Paulo trocava bastante passe por dentro mesmo e fomos jogar no contra-ataque. O Roger, e é curioso, porque conversando com amigos palmeirenses, os dois treinaram o Palmeiras, né? Sim. E aí ele falou, cara, o Roger pode ter tido uma passagem ruim pelo Palmeiras, como o segundo ano do Cuca também foi, mas ele entende muito de futebol. Ele falou no intervalo, São Paulo tá fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que ele esperava que naquele jogo, como a gente esperava quando ele não colocou o Pato, que ele pudesse explorar as pontas. Ele falou, não, então, os assim, caras estão sendo burros. O Igor Gomes admitiu, na pergunta que você fez para ele no jogo de ida, que sim, é a orientação do Cuca, a proposta é passes rápidos pelo meio. O São Paulo tem jogado só dessa maneira. Aí um tonto igual eu, um tonto igual ele, já percebemos isso. Além de nós, que somos tontos, um time da elite do futebol nacional também já percebeu. Então assim, está claro para todo mundo, o São Paulo não muda. Vai ter a parada para a Copa América agora. O Cuca vai ter o tempo dele para treinar. Se você volta da parada da Copa América, jogando a mesma coisa, oferecendo a defesa escancarada. E o time não demonstra uma evolução, o trabalho não aponta que está evoluindo, não faz sentido você defender uma manutenção de algo que não está demonstrando futuro, não está demonstrando avanço, não está demonstrando evolução. O que se espera é que o time vá gradativamente evoluindo, que o jogo, sei lá, não vou nem pegar o jogo contra o Palmeiras, eu esqueci quem que o São Paulo pega no fim de semana depois da Copa América. É Palmeiras quarta-feira logo na volta e fim de semana tem outro jogo. Eu vou até ignorar o jogo do Palmeiras. Falando o jogo seguinte, para dar essa margem, São Paulo voltar para esses dois jogos, o combo dos dois jogos, jogando a mesma coisa que está jogando agora, sem nada de diferente, continuando só por dentro, time escancarado, nenhuma alternativa, os jogadores engessados, jogadores sem saber o que fazer, aí eu vou começar a olhar e falar, gente, ou muda e muito rápido, porque você teve 20 dias para mudar, ou não adianta. Não adianta você ficar dando murro na ponta de faca. E tem mais uma coisa da declaração do Cuca que eu tinha esquecido. O Cuca jogou no ventilador, que tem jogadores que vão sair, e que estão desinteressados. Aliás, foi muito engraçado essa declaração dele, porque ele respondeu isso uma pergunta depois. O repórter perguntou para ele, vai sair, acho que até o Eduardo Afonso perguntou, vai sair? Ele, não, eu estaria transferindo culpa, não sei o que lá, não vou falar disso. Aí o outro pergunta outra coisa, você acha que a contusão, os jogadores que você perdeu, você acha que fez falta? Ele, não, tudo que eu falar aqui serviria de desculpinha, né, porque tal coisa, inclusive vai sair gente, nós estamos procurando gente no mercado. Ele respondeu a pergunta depois. Ele falou que o jogador que vai sair já deu a impressão que a cabeça está em outro lugar e muda a atitude dele. Quer dizer, se o cara não é capaz de identificar isso, se o cara é a função dele. Se for jogadores que nós estamos pensando, por exemplo, o Bruno Pérez é óbvio, esse sairá, vai sair no meio do ano, isso todo mundo já sabe, não está sendo nem usado, nem está relacionado. Mas se for o Nenê, por exemplo... se for o Nenê, que você está colocando o cara em jogo mata-mata, aí a culpa é sua. Sim. A culpa não é só do cara que está com a cabeça longe, a culpa é sua, que pelo jeito identificou que ele está com a cabeça longe e você está colocando o cara para jogar. E o cara foi lastimável, ele parecia o Pato contra o Corinthians, ele tomou 2 botes no jogo contra o Bahia, que é ridículo, ele tava lá com a bola e pum, o cara toma a bola com uma que ele... Num time desorganizado igual o São Paulo chegou agora no final do jogo, o São Paulo saiu botando o nego pra frente assim, avulso, não tinha estratégia, já não tinha no primeiro tempo que você tava cruzando bola pra área da risca no meio campo com 10 minutos de jogo, porque o São Paulo não consegue criar trocando passes porque ele insiste numa estratégia completamente limitada e mal executada. E aí você chega no segundo tempo, não, coloca Igor Gomes, coloca o Nenê, coloca o Pato, coloca não sei o que, todo mundo e fica lá um bolo de gente lá na frente que não sabe o que fazer com a bola. Sim. Aí o Nenê é jantado, o Toró fica sozinho na ponta, perde a bola, contra-ataque, gol do Bahia, então não tem o que fazer. E o que é pior, né, os repórteres da Estado também, acho que foi o Eduardo Afonso, não tenho certeza, também foram perguntar, tá faltando esse atacante para você? Porque sabem que o Cuca não consegue jogar sem esse atacante. Porque ele falou, acho que em 2 coletivas seguidas que precisa. Ele já jogou para essa. Agora a imprensa já faz o trabalho dele, para ele não precisa mais falar nada. E aí, por isso que a gente falou lá atrás, quando a gente foi contra a vinda do Pato, não era nem pela qualidade técnica nem nada. É um jogador que a gente sabia que não ia estar pronto para esses jogos decisivos, não ia como não estava e mostrou que não estava. E era um jogador que ia fazer o São Paulo gastar, e o São Paulo não ia ter dinheiro para contratar o jogador que o técnico queria. Daí assim, a torcida quer o técnico? Quer. Mas tem que saber que o técnico tem uma limitação, que a gente já tinha falado, e que ele ia querer jogadores para
um esquema que ele tem na cabeça dele. E o São Paulo empurrou o goela abaixo. O Pato, tecnicamente incrível, foi o cara que mais fez gol na última passagem, é um artilheiro, é muito bom. Não é isso que estamos discutindo. Não estou falando mal do Pato. Pato não está pronto. Foi muito ruim e muito mal e não poderia ter falhado do jeito que falhou, isso a gente já falou, mas nesse momento eu não estou falando mal do Pato. Estou falando mal da escolha do São Paulo. Estou falando da burrice do São Paulo, que é Raí, que é Leco, que vivem contratando jogador para enganar o torcedor. Porque daí vem o Pato, vai na rede social o Pato, bota uma foto do Pato e o torcedor, não, agora vai ganhar tudo. Cala a boca, tava isso? Protesto. Aí veio o Pato, acabou o protesto, até o vexame seguinte. Se não tivesse tido o vexame seguinte, ia acabar tudo. Então, assim, e se o Elinho faz aquele gol e o São Paulo ganha nos pênaltis, tava tudo bem. Tava tudo bem, iam chamar o Cuca de herói. E aí que tá. E aí a gente ia tomar porrada porque a gente ia falar no vídeo, olha, ganhou por acaso, mas o time tá ruim. Ah, vocês estão corneta. Não é corneta, gente. Nós estamos analisando. Analisar é muito ruim, porque ninguém quer analisar. Todo mundo só quer emoção, só quer o ímpeto, só quer o grito. Ah, fora Leco, quem que vai vir? Não sei. Mas se o outro cara for ruim, não interessa. É fora Leco. A gente apontou qual é a solução, que é separar o vídeo tá aí, gente. O vídeo tá aí, hoje a gente compartilhou um texto do Mansur, e aliás, fala exatamente sobre isso. E fala exatamente sobre isso. E, aliás, vamos falar do Mansur. O Mansur foi apontado, isso é o nível de desinformação que nós temos hoje. O Mansur foi apontado porque foi o primeiro conselheiro a renunciar, porque agora não pode o conselheiro receber... Agora não, a partir de abril de 2020. A partir de abril de 2020. Ele já pediu demissão agora. Aí muitos torcedores que não têm ideia de quem é o Mansur, não têm ideia de nada, e alguns sites aí que também aí já foi de maldade... E o melhor é que não é que não tem ideia, que não se dá o trabalho de abrir a matéria que ele vai comentar, por exemplo. Né? Porque ele foi o cara que brigou para que conselheiros não fossem remunerados. Ele não trabalha diretamente em São Paulo, o escritório dele trabalha. Ele não tem o nome dele nem nas procurações, porque não é ele que trabalha, mas ele achou incoerência e por isso saiu. Ele votou favorável a que não se pudesse remunerar os conselheiros. Sim. E aí ele falou, apesar de ser apenas a partir de abril de 2020, eu votei a favor, já estou tomando aqui de partida, não quero mais, é incoerência com o meu voto, acabou. E ele falou uma coisa muito importante, ele está brigando por essa separação também. E é o cara, um dos responsáveis pela festa do Rogério. Não é um cara qualquer. Então antes de atacar a gente, vamos nos informar. E se precisar, entre em contato com a gente nas redes sociais. É isso? É isso, e só o que eu ia falar antes da questão do Cuca, muito rapidamente, além de todos esses, de ter que evoluir, vai ter 20 dias para treinar, não sei o que lá, ele teve um mês e meio para saber o time que ele vai treinar. Nós falamos isso no vídeo do jogo, nós já falamos isso em algum outro momento. O cara teve um mês e meio para ir vendo o time que ele tem na cabeça. Ó, eu tenho esse elenco aqui, eu posso jogar dessa forma. Se ele veio para cá única e exclusivamente com essa estratégia tosca de jogar por dentro, deixar o time completamente exposto, e ele só veio com isso na cabeça, ele passou um mês e meio podendo planejar o que ele ia fazer, e é isso que ele trouxe. Aí, de novo, como que você vai dar continuidade com um trabalho desse? Esperemos a Copa América, vai ter 20 dias para mostrar a evolução. Se continuar do mesmo jeito que está, fica muito difícil você falar, não, tem que dar tempo para ele. Por quê? Para insistir em algo que não está dando certo? Não faz sentido. Sempre ressaltamos isso, espero que ele evolua, porque seria catastrófico para o São Paulo partir por quarto técnico no ano em 6, 7 meses, por aí. Seria ridículo, gente. Então é isso. Um abração para todo mundo, gente. A gente volta agora no vídeo de jogo de domingo, que a gente enfrenta o Cruzeiro no Pacaembu, no sábado, né? No sábado, domingo, com protesto, com toda essa maluquice, com tudo isso que mas só reflete o que é o São Paulo hoje, tá bom? Um abração para todo mundo. E vamos São Paulo.